TV APSA. Oferecimento Bernardo Leite, Consultoria Empresarial e Video House Produções. Olá, estamos iniciando mais um programa da TV APSA. Eu sou Bernardo Leite Moreira e estou tendo o enorme prazer de poder conversar com o professor Dr. Arthur Zular. Ele vai falar sobre um assunto que eu considero extremamente importante para você, profissional de recursos humanos, e para as organizações em geral. Vou dar um exemplo. Ele é presidente da Associação Brasileira de Medicina Psicossomática e é também diretor científico do Comitê Multidisciplinar de Medicina Psicossomática da Associação Paulista de Medicina, além de ser diretor científico do Instituto de Qualidade de Vida aqui em São Paulo. Doutor Zular, prazer em vê-lo aqui, é muito bom ter a sua presença, falando de um tema que para nós, em termos de recursos humanos, tem uma importância superlativa, né? A parte de psicossomática, a relação das pessoas com suas emoções e com suas dificuldades sempre é uma grande necessidade. Eu não disse ainda que você também é professor da PUC, em que área você está? Eu dou aula no COGEAI, na área de Psicologia da Saúde, trabalho com cursos de pós-graduação, hoje mais de pós-graduação, dei aula há 20 anos de relação médico-paciente e psicossomática. É mesmo? É bom isso. Mas aí enjoei da graduação. Hoje meu negócio é falar para as pessoas que estão interessadas, como você, que assiste o programa da APSA, eu gosto de falar com você, com aqueles que são interessados, que valorizam o nosso conteúdo. Sem dúvida, na verdade é uma forma de você ter uma efetividade maior, né, na sua mensagem, etc. e tal. Doutora Zular, eu sei que o senhor está nesse mercado há bastante tempo e tem tido uma atuação muito focada nas organizações. Fala um pouco para nós, como é que está a saúde mental, vamos falar assim, do profissional de uma forma geral, na sua opinião? De uma forma geral, Bernardo, não está bem. Nós vivemos um período de muita confusão. Se você pensar do que aconteceu da Revolução Industrial até hoje, o ser humano está se achando. A gente passou por um período de absolutas certezas, eu diria, no século passado. As pessoas tinham certeza que iam se formar profissionais liberais ou técnicos, teriam seu curso, seu trabalho e viveriam disso. E, de repente, houve uma desconstrução desse modelo. Se você for quando a gente conversa com os nossos pares da APSA, o que nós escutamos? Que o profissional de recursos humanos, ele quer contratar, ou que ele quer manter na empresa, a retenção de talentos, é aquele indivíduo que é versátil, é um indivíduo que é bom, ele pode ter se formado em engenharia, mas ele trabalha com administração, ele pode ter se formado em administração, ele trabalha com recursos humanos, ou seja, é um indivíduo que aceita múltiplas tarefas, que empreende, que gosta de desafios e, sobretudo, é aquele indivíduo que está bem com seus pares, que sabe administrar conflitos, tarefas, sabe administrar os relacionamentos dentro da empresa. Esse é o foco do profissional ideal. Porém... Eu gostaria de conhecer. Então, respondendo a outra pergunta, vai mal a saúde psíquica e emocional dos colaboradores? Você que nos assiste tem certeza disso, porque se você é gestor e trabalha com isso, você sabe que na sua empresa você tem um sem número de indivíduos que têm estresse, que somatizam, que têm doenças gástricas, intestinais, cardiovasculares. Perder um indivíduo que está numa empresa desde os 20 anos de idade, que aos 40 tem um infarto fulminante e morre, é uma grande tragédia. E muitas vezes, se não é um infarto fulminante, é aquele que vai debilitar e vai deixar o indivíduo muito mal, ceifando ele de seus potenciais. Então, o que poderia ter sido feito para prevenir, para evitar aquilo que iria acontecer? É crônica de uma morte anunciada. Sim. Muitas vezes a gente sabe o que vai acontecer, só que por dificuldade de recursos, ou por negação, que é um mecanismo de defesa, eu prefiro não tomar consciência que aquilo está ocorrendo. Se eu não sei, se eu não enxergo, então não existe. Há uma procrastinação ou um adiamento de medidas que são concretas, tangíveis, que poderiam ser colocadas dentro da empresa de administração de estresse, administração de conflitos, de melhora de comunicação intra e inter-equipes, de reconhecimento, de compreensão das necessidades daquele indivíduo. Isso ajuda muito, previne e evita que haja, como nós falamos,
quadros de insalubridade, ou menos pior que isso, mas muito ruim para a empresa, que é o simples abandono, é aquela história da dificuldade de reter talentos. O indivíduo não se sente compreendido, não se sente visto, não se sente reconhecido, e ele vai muitas vezes para uma empresa que vai pagar um salário menor, mas que vai trazer desafios e benefícios maiores do que ele tinha até então. Bem interessante, você fez uma análise bem global, acho que colocou alguns pontos que eu acho que vale a pena a gente destacar. Por exemplo, a pessoa que está insatisfeita ou não é reconhecida, como você comentou, ela tende, na verdade, a cumprir o estabelecido pura e simplesmente. Ou seja, não espere que ele tenha um desempenho um pouco mais desenvolvido, ele vai estar bastante acomodado nesse processo. Exato. Outra coisa que você comentou e que me parece bem interessante a gente explorar um pouco mais. Pessoas felizes ou pessoas satisfeitas ou com saúde são mais produtivas, são mais colaboradoras e assim por diante. E você comentou que muita gente evita pensar para não ter que trabalhar esse assunto. Isso é comum? É comum. Primeiro assim, não necessariamente você que nos escuta teve uma formação adequada, teve no seu curso universitário, na sua pós-graduação, ferramentas e instrumentos bastante suficientes para lidar com esse emaranhado de questões, esse cipoal de questões que é administrar as necessidades emocionais do ser humano. Então, muitas vezes faltam recursos técnicos, recursos de conhecimento. Segunda questão importante, nem sempre você gosta disso, porque lidar com a angústia do outro é angustiante. É verdade. Mexer com as dificuldades é difícil. E eu adoro trabalhar com isso. Você está querendo dizer que tem pessoas que não têm perfil para isso? Exatamente, que podem ser bons administradores de recursos humanos, bons administradores de pessoas dentro de uma organização, mas que têm dificuldades de lidar com a dor, com a angústia, com o sofrimento psíquico do outro. E como é que se faz nesse caso? Aí tem que buscar fora. É aí que nós entramos. Existem consultorias muito interessantes, focadas em dar suporte a essas necessidades. Entendi. Nós trabalhamos com isso. Como você bem disse, há muitos anos eu trabalho com psicossomático. Eu me formei médico, eu fui intensivista no início de carreira. Ah, é mesmo? Legal. Gostava de trabalhar. Minha formação anterior foi cardiologia. Eu gostava muito de trabalhar com isso. E aí eu percebia que o grande diferencial que fazia as pessoas se cuidar era a forma que eu me relacionava com elas. Era eu não convencê-las que elas teriam que ter um estilo de vida saudável. Até porque não adianta, né? Não comer gordura. Eu escutei uma vez de um paciente, eu era muito menino, e ele falou para mim: Arthur, eu gostei de você porque você foi o primeiro cara que me fez sair da consulta com vontade de voltar. Eu falei, por quê? Não, porque eu ia em outros médicos, o cara me dava bronca, dizendo que eu fazia tudo errado, que eu comia gordura, que eu não podia comer isso, que eu não podia fazer isso, que eu tinha que fazer tantas horas de ginástica. Ele queria que eu tivesse uma vida que era incompatível com a minha. Como é que você faz, então? Então, aí a gente lança a mão do exercício da empatia. E isso eu trouxe até os dias de hoje. Empatia, por definição, é a capacidade de você se colocar no lugar do outro, enxergando com os olhos do outro e julgando não com com o teu histórico, mas tentando entender o que está acontecendo na vida do outro. Que eu posso chamar um pouco de respeito. Respeito, assim... Por que ele está assim? Então, primeiro, eu preciso enxergar essa pessoa, ela precisa ser vista. Quantas pessoas que, quando nós fazemos o mapeamento diagnóstico das empresas, dizem, eu não sou visto aqui, eles não estão interessados em saber o que eu penso. Então, quer dizer, tem um canal de comunicação do chão de fábrica até lá em cima. Escutar os colaboradores, respondendo a tua colocação inicial, que foi o sujeito vai ali e trabalha. Eu acho que a gente tem que tirar o trabalho, instar o trabalhador a deixar de trabalhar e passar a colaborar. Assim, trazer o que ele tem de melhor. Fazer com que ele seja visto, reconhecido, compreendido, escutado. Não necessariamente vai dar para atender todas as demandas. Não dá. Infelizmente, quisera dobrar, triplicar salários. Mas eu quero te dizer, Bernardo, que o simples fato de o indivíduo ser escutado, de ser visto, ele se sente muito reconhecido. Interessante. Outra coisa que falta é fazer um afago, é reconhecer. Porque quando nós fazemos
tudo certo e fazemos uma coisa errada, nós ficamos vistos por ter feito uma coisa errada. Agora, quantas vezes que você elogia, você recebe elogios durante o dia? É raríssimo. Muito raro. Então, o ser humano tem essa... medo de fazer isso. Puxa vida, tem medo, dificuldade, o que pode pensar? Olha, sorrir faz bem. Você sabe que tem uma área no nosso cérebro que mesmo quando você não está feliz, se você sorrir, se você faz esse movimento do músculo, os músculos da mímica facial interpretam lá no córtex cerebral como alguma coisa muito boa, isso libera endorfina. Estou enganando meu cérebro. Estou enganando o cérebro. Às vezes eu estou no trânsito e eu estou lá, né? Tem que chegar, o trânsito está parado, né? E eu estou assim. E só de eu fazer isso já me faz bem, isso me faz relembrar que eu sou um grão de areia no universo, que os meus problemas são tão pequenos que eu tenho que transformar os meus problemas em desafios. Perfeito. E não reconhecer, e isso é algo que a gente leva para as empresas, tirar também o caráter vitimoide, vítima dos colaboradores. Sim, perfeito, ótimo, ótimo. Ok, a coisa não está bem, então vamos você ser o agente da multiplicação do bem, do bem-estar. O que você pode fazer para melhorar o teu dia? E uma questão muito interessante que você colocou, que eu quero explorar um pouco mais, na verdade, da mesma forma que você comentou do seu paciente no atendimento cardiológico que você fazia, que ele quis voltar, você trabalhou, na verdade, a aceitação das dificuldades dele. Perfeito. Eu posso fazer isso com o líder dentro da empresa? Deve. Falamos sobre isso no próximo bloco. Não sai daí, voltamos rapidamente. Olá, estamos de volta com o nosso programa TV APSA. Hoje entrevistando o professor Dr. Arthur Zular. Como eu tinha dito no primeiro bloco, o professor Dr. Arthur Zular é especialista em medicina psicossomática e tem uma experiência bastante interessante, tanto no ponto de vista clínico, quanto do ponto de vista profissional, atuando nas organizações. E no último bloco ele fez uma observação que eu gostaria de destacar. A questão de que, na verdade, na ação da intensividade que ele faz com seus pacientes, ele quase sempre procura entender as dificuldades, né? Evitar aquela questão que você colocou de ser extremamente negativo em tudo que se coloca. Eu perguntei se para o líder na organização eu posso ter esse tipo de comportamento também. Será que a empresa entenderia esse procedimento? Ou seja, entender as dificuldades? Isso é uma competência bastante desenvolvida, é entender a dificuldade do outro, estar com o outro. Você que é líder, que é gestor, tem um sofrimento solitário, porque... E não adianta ter só competência técnica, né? Não adianta. Eu diria que competência técnica, Bernardo, é commodity, todo mundo tem que ter. Tá bom. O Instituto de Qualidade de Vida, quando é contratado para fazer seleção de talentos,
nós já recebemos pronto uma lista de 3, 4 candidatos e a parte técnica não está em julgamento. O que nós analisamos é a competência que esse indivíduo tem de administrar conflitos, de administrar pessoas, de compreender, de estar ao lado, de fazer gerenciamento de crise, de compreensão, de trazer para os seus subordinados, traduzindo as necessidades do alto escalão, como transformar operacionalmente essa questão, como empreender desafios, como fazer do sonho do que vem de lá de cima o sonho de todo mundo, porque senão fica uma coisa esquizofrênica, fica uma coisa muito partida, cindida. Eles lá em cima querem tal coisa, mas nós aqui não vamos entregar porque isso é impossível. Os caras estão, o que eles estão querendo. Então, compreender o indivíduo, compreender a equipe é o desafio do líder. Trazer ferramentas, sensibilizar o alto escalão, que o líder, seja o gerente, seja o indivíduo que está próximo ao chão da fábrica, ele precisa de ter instrumentos que o qualifiquem melhor, ele precisa ser treinado, ele precisa aprender, ele precisa se reciclar. Está aí o papel da APSA. Sim, eu sempre, há bastante tempo que eu sou parceiro da APSA, a gente ministra cursos de implantação de programas de qualidade de vida, de gestão de pessoas. Você que nos assiste já deve ter tido, eu já devo ter tido o privilégio de ter te encontrado em algumas dessas ações, palestras que eu proferi para o pessoal da APSA. Por quê? Porque precisa ter um treinamento constante. E eu dizia que é solitário, porque as angústias do líder também não são facilmente divididas. O indivíduo não vai chegar e vai falar, olha, estou com muito medo, estou com muita dificuldade. Não pode mostrar fraquezas, de uma forma geral. Isso é um pouco o tema do seu livro, Sucesso Sem Estresse? O meu livro, Sucesso Sem Estresse, ele, na realidade, ele está na 4ª edição, né, pela editora Bestseller. O que nós escrevemos aqui, na verdade, é um manual do bem viver, é um manual de como se relacionar bem consigo mesmo e com os outros. Isso é um pouco do conceito de qualidade de vida? O conceito de qualidade de vida, hoje se fala muito em qualidade de vida, eu sou um dos fundadores do Instituto Qualidade de Vida e, por definição, qualidade de vida é o seguinte, é estar bem consigo mesmo e com os outros que lhe cercam, é ter saúde, saber administrar com tranquilidade as diversas esferas do viver. O que são as diversas esferas do viver? É o trabalho, é a família, é a atividade física. Isso não é fácil. E as próprias adversidades. E as adversidades. E quando eu digo ter saúde, saúde pela definição da Organização Mundial da Saúde, é o completo estado de bem-estar físico, psíquico, social e eu acrescento espiritual. Uau, o completo estado, ou seja, é um grande desafio ter qualidade. É um grande desafio. Então, quando nós levamos a questão da qualidade de vida para dentro da empresa, nós não revolucionamos nada, nós não inventamos a roda. Principalmente o que nós fazemos é auxiliar o líder, auxiliar o gestor de pessoas a ter instrumentos, primeiro diagnósticos, para saber dentro daquela cultura organizacional o que está acontecendo, quem são aquelas pessoas. Porque uma coisa que funciona para uma empresa alemã, por exemplo, difere muitas vezes 180 graus do que uma outra cultura. Então, primeiro, nós fazemos um mapeamento diagnóstico para entender o que está acontecendo. Isso é importante. É o mais importante, é conhecer, escutar e conversar com as pessoas. E aí trazer instrumentos e ferramentas que vão ajudar a desenvolver um programa contínuo de crescimento e desenvolvimento de pessoas. Então, o Sucesso Sem Estresse é isso. Ele é muito bom porque ele é uma ferramenta individual. Para que público específico? Para todo mundo. Para todo mundo, não tem. Ele é um livro que eu demorei. É aquela história, né? Escrever é fácil, publicar é difícil, porque eu escrevi esse livro com 500 folhas. Para transformar esse livro em 150 folhas, uma leitura palatável e gostosa, amena, para você que está me escutando ler,
numa lufada só, num fim de semana, e falar que livro legal, esse foi o maior desafio. Que é aquela história de ser compreendido. Não adianta falar bonito, falar vomitar um monte de teoria, se quem está do outro lado não está compreendendo. Você só causa sono, fica chato. Perde efeito. E o outro livro, qual é o foco? O outro livro é O Estresse e Qualidade de Vida no Trabalho, que é pela editora Atlas. Eu sou coautor, junto com um monte de gente bacana que está aqui. Na verdade, é um número grande de... São vários autores, articulistas que escreveram, e aqui eu coloquei um modelo inédito, uma teoria de gestão de pessoas sob a ótica biopsicossocial. E o que eu trago aqui? Eu trago para o gestor uma ferramenta que se baliza em algumas questões práticas, algumas teorias para ajudá-lo a desenvolver melhor a gestão de pessoas na sua empresa. A primeira delas, qual é? É o que eu chamo de eixo de questionamento contínuo. O que é isso? E são 4 perguntas que o gestor tem que fazer para si mesmo e ele tem que fazer para as pessoas, ajudar as pessoas que estão sob seu comando. É assim: quem eu sou, o que eu quero, para onde eu vou e como eu vou. Por quê? Quando o indivíduo entra na empresa, ele é uma pessoa, ele quer alguma coisa. De repente, daqui a alguns anos, ele já não é mais aquela pessoa. Já tem outra expectativa. Para chegar onde que ele quer chegar, ele precisa de um outro caminho. Então, nós temos que perceber esse indivíduo, porque ele tem que estar bem. Eu te dizia que a gente tem que cortar aquela coisa vitimoide que muitas vezes existe do funcionário que está ali só para funcionar, para cumprir tabela. Ah, eu não fui contratado para isso. Não, isso daqui não está no meu escopo de trabalho, eu não vou fazer. Ele gasta mais tempo dizendo que não vai fazer do que ele... O desgaste é maior do que a produção. Totalmente. Então a gente tem que cortar isso. Muitas vezes o indivíduo não quer mais estar ali. Sim, é fato. A gente tem que ajudá-lo a fazer um desligamento tranquilo. Porque o indivíduo que está insatisfeito, sabe o que ele faz? Ele faz uma revolução. Ele é contaminatório, ele alimenta a rádio peão, ele faz uma catástrofe lá dentro. Então, muitas vezes, o indivíduo precisa ser... A contaminação é grande. É grande. Quer dizer que, na verdade, esse é um livro muito mais generalista, ele tem uma visão muito mais global. Muito mais global. Então, a gente falou nesse eixo de questionamento contínuo e depois a gente fala na ação triádica, que é a percepção, elaboração e atuação. Você precisa ajudar o líder a perceber o que está acontecendo. Depois que ele percebe, uau, o que está acontecendo aqui? Agora eu entendi. Ele precisa elaborar isso. Ok, até para poder definir a ação. Definir a ação. E se não tiver ação, não adianta nada. Eu entendo, eu sei, eu elaboro. Quando tem um ditado que diz de boa vontade, de bem intencionados, o inferno está cheio de gente. Exatamente. Então, o que a gente faz? Olha, amigo, você percebeu, você elaborou, agora haja, atua. Porque você atuando, você vai conseguir fazer com que as coisas aconteçam. Sem ação não há resultado. E o terceiro livro? Então, o terceiro livro, na verdade, é Coping and Prevention, que é a tradução do estresse e qualidade de vida no trabalho no mercado americano. Foi lançado? Foi lançado nos Estados Unidos. Eu fiquei muito orgulhoso, viu? Sem dúvida. Olha, agora eu sou um autor internacional, viu? Isso é bárbaro, né? Já está lá nos Estados Unidos. Quem gosta de ler inglês também pode comprar via internet. Ele tem Stress and Quality of Working Life. Então, é da IAP, Information Age Publishing, e na verdade, todos esses livros, podem acessados hoje via internet, você consegue tudo na Submarino, na FNAC, nas grandes livrarias, Saraiva. Finalmente, você me comentou que você vai desenvolver um fórum de qualidade de vida na APSA. Olha, eu fui convidado e fico muito grato ao presidente da APSA, ao Valdir, que me convidou para coordenar, para organizar um fórum de qualidade de vida no trabalho que vai acontecer no segundo semestre desse ano. Então, você que está aí nos ouvindo, já fique alerta, você está convidado para participar, trazer as suas contribuições, trazer suas demandas, porque isso que é rico, Bernardo, é a troca, a interlocução, é aquela história. O resultado vem daí. Já vinha de Platão, da Grécia Antiga, quanto mais sei, menos eu sei.
E olha, eu descubro a cada dia que eu sei menos, mas o meu saber menos me faz buscar, através de parcerias, de compreensão, de diálogo, de interlocução, respostas às demandas que são intermináveis. Você é consultor e coach empresarial na sua atuação profissional. Como é que a gente contata você? Através do e-mail, do site, talvez seja melhor, www.iqv.com.br, I de Instituto, Q de Qualidade, V de Vida, www.iqv.com.br. Perfeito. E eu vou te pedir, então, uma gentileza, você tem 1 minuto para, naquela câmera, dar alguma sugestão para o gestor, de maneira que ele possa desenvolver-se de uma forma mais adequada. Amigo gestor de pessoas e de recursos humanos, talvez você tenha a tarefa mais importante, mais nobre no mundo de hoje, que é lidar com o ser humano. Não há bem maior do que a vida, o ser humano. E as pessoas trabalham 12, 14 horas por dia. O núcleo profissional se transformou no núcleo mais importante. As pessoas ficam mais tempo dentro do trabalho do que com as suas famílias. Então, digo para você, sua autoestima tem que estar bem. Acredite no seu potencial, acredite que você pode fazer a vida dos outros melhor. Você tem desafios, você tem dificuldades, às vezes dá vontade de chamar ajuda, as cartas, os universitários, mas não esmoreça não. Esteja junto conosco, você tem aí a APSA, que é forte, é uma instituição séria, de décadas que está aí fazendo um trabalho bacana de congregar os gestores, e vá atrás de ferramentas, busque informações, não se sinta muito solitário não, porque que nem você, está todo mundo no mesmo barco. Então, acredite que o teu trabalho, eu diria que é o mais nobre de todos, que é ajudar a trazer um clima organizacional mais saudável, de desenvolvimento, de crescimento pessoal, de facilitação, de comunicação, de administração das dificuldades que existem, que são inerentes, cada vez maiores nos dias de hoje. Então, parabéns pelo teu trabalho, eu diria que é um dos mais importantes. Obrigado, doutor Arthur. Agradeço muito sua participação, tenho certeza que você também deve ter gostado bastante. Eu sou Bernardo Leite Moreira e aguardo a sua audiência nos nossos próximos programas também. Muito obrigado. Obrigado eu, foi um prazer estar aqui. Obrigado.